Então, queridos, todos nós moramos numa casa, a gente vê um prédio como esse, só que tem coisas nessa casa aqui que a gente não vê. E elas precisam existir para que tudo funcione. Como é que chega energia aqui nessa lâmpada? Naquela tomada, água numa torneira, né? E uma construção, ela tem várias etapas e precisa, digamos assim, de muitos materiais. E nós precisamos entender, tem até irmão aqui que é pedreiro, sabe do que eu estou falando, que tudo tem um começo. Não dá para a gente começar uma casa por um telhado, dá? Eu lembrei agora de uma história, falando em começar uma casa por um telhado. Eu lembro de uma história que um rapaz, né, se apaixonou por uma moça e o pai dela não queria de maneira nenhuma que a filha se casasse, né? Ainda mais com aquele rapaz. E ele chegou para o pai da moça e disse assim: rapaz, eu queria casar com sua filha, né? Ela me agrada e tal. Começou com aquela conversa mole. E aí ele disse assim: eu dou a minha filha em casamento para você com uma condição. E ele disse: qual? Parece que eu estou vendo o Guerá falando. Ou será o Fábio? Quem mais? Ou será o Altemar? Ou o Henrique? Aí ele disse assim: você vai ter que construir uma casa, um prédio, para mim. Não se preocupe não, eu vou dar todo o material. Mas você vai ter que construir um prédio de cima para baixo. Aí ele disse, né? Como? Não sei. Se você construir um prédio de cima para baixo, cadê o Nilson? Cadê o Nilson ali mais Érico? A Carol tá olhando lá atrás e está sorrindo. Ela disse, será que vai ser assim comigo? Vai ter que construir um prédio de cima para baixo. Aí ele saiu triste, baixou a cabeça e foi andando, né? E aí ele encontrou um amigo dele, né? O amigo disse assim, o que foi que aconteceu? Você está tão triste? Ele disse, rapaz, eu fui pedir a mina em casamento e o pai dela me fez uma condição lá que não tem condição. Aí ele disse, mas o que é que ele pediu? Aí ele contou a história, né? Ele disse, rapaz, é muito fácil. Volta lá e diz assim, assim, assim para ele. Aí ele disse, é isso mesmo. Aí voltou lá. Chegou lá, né? Conversou com o homem e disse, olha, eu vou casar com sua filha. Como você vai casar com a minha filha? Eu vou construir o prédio de cima para baixo. Aí ele disse, você vai construir? Ele disse, vou. Como é que você vai fazer? Ele disse, como eu vou fazer não importa. Se o senhor encostar o material lá em cima, eu construo. Pode encostar o material lá em cima. Como é que o senhor me encostar o material lá em cima? Né? Então, gente, isso é só uma história, uma brincadeira. Não dá de construir uma casa de cima para baixo. Um prédio de cima para baixo. Tem que ter o alicerce, tem que ter a base para se construir uma casa. Quem já viu aqui, talvez, uma casa do início sendo construída? Eu lembro que eu construí uma casa lá em Porto Velho, e às vezes eu falo até para a Jane que eu tenho vontade de voltar naquela casa lá. Eu vendi essa casa. E essa casa, a gente, quando estava fazendo o alicerce dela, nós colocamos pedra jacaré, né? E toda a massa que nós colocamos naquela pedra jacaré, quem entende de obra sabe do que eu estou falando, toda a massa nós colocamos vedacite. Quando nós começamos a levantar o venaria, toda a massa, até 1 metro de altura, tinha vedacite. No reboco, por dentro e por fora, tinha vedacite. E eu digo para ela, às vezes eu tenho vontade de voltar lá para ver se aquela casa tem alguma infiltração, para ver se aquele serviço realmente foi bem feito. Porque tem coisas que ao olho nu você não enxerga, para que essa casa realmente fique bem edificada. E eu queria voltar lá. Aquela pedra que foi colocada no alicerce, aquela massa feita com vedacite. Vedacite é um produto que você coloca para não ter infiltrações. Não dá de ver ao olho nu. Então são detalhes que a gente vai construindo para que a casa fique bem construída, para que ela possa realmente ter uma boa sustentação de tudo. Assim começa a se construir uma casa. Eu falei para vocês, você olha para uma tomada dessa, você não, às vezes nem para pensar que dessa tomada para essa tem fio, vai fio para ali,
Por esse ar-condicionado estar funcionando, tem todo um sistema de fiação aqui por cima, mas que a olho nu a gente não consegue ver. E por que eu estou falando disso hoje para vocês, queridos? Vamos falar hoje não de uma casa de alvenaria, mas de uma casa física, mas espiritual ao mesmo tempo. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2, do 4 ao 9. 1 Pedro 2, do 4 ao 9. Que material a gente usa para que uma casa fique bem edificada? Como é que é o processo de edificação dessa casa? Leva tempo, querido, para a gente poder fazer os fundamentos. 1 Pedro 2, do 4 ao 9. Amém? A palavra do Senhor diz assim: chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Querida, essa palavra diz que nós somos edificados como uma casa espiritual para sermos um sacerdócio santo. E para que nós estamos sendo edificados? E para que nós estamos sendo esse sacerdócio santo? A fim de quê? A fim de oferecermos um sacrifício espiritual aceitável por Deus através de Jesus Cristo. E eu lhe pergunto, será que nós estamos realmente nos tornando essa casa espiritual aceitável por Deus? Ou será que nós estamos edificando essa casa de qualquer jeito, onde Deus está vendo que está sendo construído, mas não aceita essa edificação? Imagine você é dono de uma empreiteira, né? E aí alguém chega e diz assim: eu quero que você faça uma casa para mim. E aí você acerta o valor, digamos, 100 mil reais, 200 mil, não sei, o valor depende do tamanho da casa. Só que quando você vai construir essa casa, você começa a usar um material de baixa qualidade para que lhe sobre mais dinheiro. E você constrói essa casa. De vez em quando, o dono daquela obra vai lá ver como é que está a casa, observa como é que está sendo feita, ele vê que o alicerce não está de acordo com o que ele pediu. E pode ser, querido, que no dia que você terminar aquela casa, que for entregar a chave, o dono daquela casa vai dizer assim: essa casa não me serve. A base dela, onde ela foi construída, foi mal formada. O terreno é arenoso, não está na rocha. Então, ela não serve para eu morar nessa casa. Será que nós não estamos construindo uma casa, edificando uma casa, onde o Espírito Santo olha e diz assim: não serve para mim. Eu não quero habitar nessa casa. Pode acontecer, querido, de nós. Pode acontecer, querido, da gente fazer essa casa com a aparência belíssima, muito bonita, agradável. Lembrei agora de Eva lá no jardim. Agradável aos olhos, né? Linda. Mas na sua edificação, ela está apodrecida. Ela não tem uma base sólida. Ela está, digamos assim, danificada. Então nós precisamos usar um bom material para que essa casa possa ter realmente uma pessoa que vai morar nela ter segurança nessa casa.
Querido, se nós estamos falando de edificar uma casa espiritual, como é que você pode edificar essa casa então? É nisso que nós vamos trabalhar aqui nessa noite. Será que você está usando um bom material para edificar essa casa? Você tem um tempo de qualidade para edificar essa casa, na construção dessa casa? Qual é o tempo que você tira de dedicação para edificar essa casa? Ou será que nós estamos fazendo como a gente fala nas coxas? Estamos fazendo somente por fazer? O nosso corpo, esse corpo que o Senhor nos deu, é morada do Espírito Santo de Deus. Cada um de nós somos morada do Espírito Santo. Lá em João 14, 23 diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Só que lembrei agora do pastor Tiago, do outro domingo, tem um se aqui. Ele começa dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Como é que eu demonstro ao Senhor que eu amo? Guardando a sua palavra. Será que você demonstra ao Senhor que você o ama, louvando Ele aqui no domingo? Ou quando você abre a sua boca e diz: eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor. Esse versículo diz assim: se alguém, se você diz que me ama, guarda a minha palavra. E ele continua dizendo: e meu Pai o amará. Então, se você ama Jesus, se você ama a Deus, guarda os mandamentos, você guarda a palavra dele. E ele diz assim, em retribuição: o meu Pai o amará. E ele diz: e viremos. Ele não diz assim: eu venho ou o Pai vem. Ele diz: e viremos. Nós viremos para ele e faremos morada nele. Mas isso é se nós guardarmos a sua palavra. E nós estamos falando de edificação de uma casa. E se eu quero edificar uma casa verdadeiramente, onde o Espírito Santo, o nosso Senhor, vai fazer morada, eu começo guardando a palavra do Senhor. E guardando a palavra do Senhor, não é guardando a Bíblia numa gaveta, não. Porque tem crente que eu acho que pensa em guardar a palavra, né? Chega em casa, põe lá na gavetinha, guarda a semana inteira, né? Aí no domingo traz. Não é isso, não. Guardar a palavra do Senhor não é botar numa gavetinha lá, não. Né? Em Efésios, o apóstolo Paulo afirma, Efésios 2, 22, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então o apóstolo Paulo aqui em Efésios 2, 22, ele diz que o Espírito de Deus, que Deus em espírito mora em nós. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. O Espírito de Deus habita em nós. Querido, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós nascemos de novo e estamos edificando uma casa para a morada do Espírito Santo de Deus. Então nós somos essa morada. Somos uma casa espiritual para Deus aqui na terra. E aí, às vezes nós dizemos assim, a igreja precisa de um avivamento. Querido, esse avivamento só vem quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Porque esse avivamento não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E quando nós temos esse Espírito Santo em nós, logicamente esse avivamento vai ser gerado dentro de nós. Por que na mesma igreja tem pessoas vivendo um tempo diferente espiritual? Por que no nosso meio tem pessoas aqui felizes da vida com Jesus e tem pessoas que dizem assim, está ruim, não está bom? E tem outros que estão vivendo a melhor fase da vida com Deus. Porque esse avivamento, querido, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É de como você guarda a palavra, se você está guardando no coração ou na gaveta. De como você está edificando a sua
casa? Qual é o material que você está usando nas instalações, naquelas instalações que a gente não vê? Se eu fosse julgar vocês pelo que eu estou vendo aqui, todos estariam lindos e maravilhosos, adorando ao Senhor, ouvindo a palavra. Mas aquela edificação que eu não consigo enxergar lá no seu quarto, aquela edificação, querido, do seu dia a dia na palavra, na oração, no jejum, é essa que o olho não vê, que dá essa sustentabilidade. Vocês lembram do que eu falei, da pedra jacaré que eu coloquei no alicerce da minha casa? Essa pedra jacaré, querido, são aqueles momentos de você e Deus em casa. É aquela hora que você tira para adorar. É aquela hora que você tira para oração. É aquele tempo que você tira que você nem consegue nem falar, mas está ali sentadinho, ouvindo a Deus, lendo a palavra, edificando esse templo onde ninguém está vendo, mas aquele que vai morar, ele está ali anotando. Que material bom. Essa casa eu tenho o prazer de habitar nela, porque ele está edificando com qualidade, com um excelente material. Mas de repente ele vai visitar outra obra sendo construída, e aquela Bíblia, né, aquela palavra do Senhor não está no coração, está numa gaveta. E ele pode olhar e dizer assim, não dá para morar nessa casa. Essa casa, na primeira tempestade, ela vai cair. Sabe, queridos, quantas pessoas você já viu na igreja e passa um mês, e passa 2 meses, e você não vê mais aquela pessoa, ou às vezes passa um ano e você não vê mais ela. O que aconteceu com aquela pessoa? Talvez ela pode ter ido embora, mas a maioria, querido, dessas pessoas, normalmente ela edificou a sua casa com um material de baixa qualidade. Ela não teve um tempo de qualidade para fazer um bom alicerce. Ela não guardava a palavra do Senhor no coração, talvez guardava numa gaveta. Ela não tinha um tempo realmente de edificação da sua casa. Ela fez a casa de qualquer jeito. E aí veio uma tempestade e aquela casa caiu. Mas tem pessoas que não caem na primeira tempestade, ela cai na segunda. Mas tem pessoas que permanecem firmes. Vocês lembram da história dos 3 porquinhos? O primeiro construiu a casa na palha, né, de palha, se não me engano, o outro de madeira. Mas o outro construiu na rocha, de alvenaria, firme. E diz que o lobo mau veio, soprou, 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 e nada aconteceu. Falando da Bíblia, a Bíblia diz que o homem prudente, sensato, construiu a casa dele na rocha. Mas o imprudente construiu na areia. Querido, se você ler aquela passagem ali, você vai ver que aos olhos nu, digamos assim, era tudo areia, o terreno era igual. Você não vê que aquela pessoa que construiu a casa dela na rocha, ela olhou, viu uma rocha e disse assim, vou construir na rocha. E o outro viu uma areia e disse, vou construir na areia. Não, não é assim não. Se você ler a passagem, você vai ver que o terreno é arenoso para os dois. Só que teve um que ele viu aquela areia, fez um quadrado lá e já começou o alicerce. Mas o outro não. O outro ele disse assim, esse terreno é arenoso, eu vou cavar até achar pedra, até achar uma rocha. E ele cavou, cavou e cavou, até achar a rocha. A partir daquele momento que ele achou a rocha, ele começou a construir a sua casa. E é assim que nós temos que fazer. Tem uma história de um bambu chinês, acho que é japonês, que diz que a raiz dele, ele fica pequenininho e a raiz se aprofunda, aprofunda, aprofunda. Depois de muito tempo que ele começa a vir para fora. A raiz dele é maior do que a própria árvore. E é assim que nós temos que ser. A nossa raiz, a nossa base, ela tem que ser maior
do que o que as pessoas estão vendo com os olhos nus. Aquilo que as pessoas não veem em nós tem que ser mais forte, mais firme do que elas estão vendo. Sabe, eu olho para vocês aqui, eu vejo pessoas crentes, pessoas convertidas que estão buscando o Senhor, que estão adorando o Senhor. Mas aquele que habita em nós, aquele que habita em você, você não consegue passar essa, digamos assim, essa tinta, porque ele está enxergando lá dentro. Ele sabe quem são os crentes verdadeiros aqui dentro. Ele sabe quem está construindo uma casa na rocha. Ele sabe quem é que todo dia está cavando, para que quando vier a primeira tempestade, pastor, vai vir uma tempestade? Vai, querido. Todos nós teremos dias difíceis na nossa vida, todos nós teremos um dia mau, todos nós vamos passar por tempestades nessa vida. Só que aqueles que permanecem é porque cavaram, passaram tempos orando, passaram o tempo em comunhão com os irmãos. Não tinham preguiça de ir numa célula. Não estavam cansados para vir a um culto. E esses irmãos estão cavando. Quando você está indo numa célula, você está cavando. Quando você abre a sua Bíblia para ler, para orar, para jejuar, você está cavando. Você está se fortalecendo. Essa é a diferença, querido, de quando vem uma tempestade na vida de um e de outro. Sabe por que você quer sair da igreja quando vem uma brigazinha de nada? Porque a sua base, ela é na flor da terra. A sua casa está sendo edificada na areia. Ah, pastor, mas o senhor não ora comigo, o senhor não lê a Bíblia. Para mim, a sua construção, querido, não depende de mim, não depende do seu líder, depende de você. O que nós podemos fazer é orientar, querido. Eu não posso ler a Bíblia por você, eu não posso orar por você. Eu até posso orar com você. Eu posso me reunir na célula com você, eu posso ir na sua casa, se você me convidar. Lermos a palavra junto. Mas a sua edificação é você e Deus. Se você não tem orado, querido, se você não tem jejuado, se você não tem lido a Bíblia, isso é você. Deus não vai cobrar isso de mais ninguém, é de você. Essa edificação é você e Deus. Esse tempo de qualidade é você e Deus. Não dá de eu cobrar ninguém, eu não posso cobrar o apóstolo. Querido, o apóstolo nunca me perguntou, ele nunca disse assim para mim, Galvas, eu vim aqui, eu queria te perguntar, tu está lendo a Bíblia? Tu está orando? Tu ainda lembra o que é um jejum? O apóstolo não precisa fazer isso, querido. Eu entendi que eu preciso disso diariamente. E nós precisamos entender isso de uma vez por toda. E não é, querido, aquela oração meia boca, por isso eu estou falando. Vou fazer aqui um comercial. Você vê o comercial da Tigre, quando vai usar conexões, tubos e conexões Tigre, né? E de repente você vai lá e quer usar um de baixa qualidade. Aquilo vai estragar. Essa baixa qualidade é aquele minutinho de oração, sabe? Ai, Senhor, obrigado pelo dia, boa noite. Né? Esse cano está entupido, vai entupir, vai quebrar, vai dar vazamento para tudo quanto é lado. Como é que nós estamos edificando a nossa casa? Você e Deus aí, se o Senhor perguntasse aqui agora, começasse pelaquela dali, vamos, olha para mim, isso. Quantos minutos de oração? Quantos minutos de palavra? Para cada um de nós, eu estou falando diário. Você sabia que se nós fosse dar o nosso dízimo ao Senhor do nosso tempo, nós temos 24 horas por dia, amém? Se nós fosse dar o nosso dízimo do nosso tempo, seriam mais de 2 horas diárias com o Senhor. Eu tenho certeza absoluta
que 99% dessas pessoinhas que estamos aqui não tem nem a metade disso. Que metade? Estamos roubando a Deus no nosso tempo. Eu imagino que a maioria aqui de nós, se nós fizéssemos uma média, não dá 10 minutos diários. Não dá 10 minutos diários. Se nós somássemos todos nós temos aqui, não sei, 60 pessoas, tirando as crianças que estão para ali. Eu creio que se nós somássemos os minutos diários de leitura, de oração, de tempo com Deus, porque às vezes, querido, não é só você orar, não é só você ler a Bíblia, não. Tem momentos que você vai para um cantinho, medita ali, fica ouvindo a Deus. Se nós somarmos todos o tempo diário e dividirmos, será que vai dar 10 minutos? Eu não acredito que dê. Eu não acredito. Sei que tem pessoas aqui dedicadas, pessoas que têm feito diferença. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você, se eu passar 24 horas por dia orando, lendo a Bíblia, isso não vai acrescentar um segundo no teu dia. Isso não vai acrescentar um milésimo de segundo no teu dia como edificação pessoal. Porque essa edificação depende de cada um de nós. Sabe por que eu estou fraco? Porque o material que eu estou usando é de baixa qualidade. O tempo que eu estou tirando é de baixa qualidade. Vocês sabiam que quando quando Deus, Davi se propôs a construir o templo, nenhum barulho, só que Davi não construiu, quem construiu foi Salomão, porque Deus disse para ele, Davi, tuas mãos tem muito sangue, tu brigou muito, tu lutou muito, guerreou muito, vai ser o teu filho que vai construir. E Deus passou todas as medidas do templo para Salomão, para Davi, todo o material que ia precisar. Se você ler do início ao fim da construção, a Bíblia diz que não se ouvia barulho de nada. Ninguém cortando pedra, ninguém batendo em pedra, não, era tudo em silêncio. Por quê? Porque todo esse material já veio pronto, com as medidas, cada pedra se encaixando em cada lugar. Gente, é algo quase que impossível para aquela época um negócio desse. As pedras já vinham como se fossem assim, numeradas. Essa aqui é aqui, essa aqui é aqui, essa aqui é aqui. Essa aqui tem que ser menorzinha, essa aqui tem que ser um triângulo, essa aqui é um retângulo para poder se encaixando. Não era cortado nada, não tinha martelo batendo em nada. E aí eu pensando assim, digo, Senhor, como é que tu consegue fazer isso 4.000 anos atrás? Se hoje, né, numa obra, é barulho para tudo quanto é lado, é confusão de tudo. E eu lembrando ali disse, com Moisés, Deus fez o tabernáculo, algo físico assim. Com Salomão, de novo. Mas conosco não. Conosco eu lembrei de Deus lá no Éden. O primeiro tabernáculo sendo construído, a gente pensa logo em quê? Moisés. Depois a gente já pensa no templo, segundo tabernáculo ali, né, com Davi, com Salomão. Mas se nós formos pensar bem, o primeiro tabernáculo quem fez? O Senhor, lá com Adão. O primeiro templo foi com Adão. Só que a Bíblia diz que só depois da vinda de Jesus, que realmente na ascensão aos céus, que Deus veio habitar naquele tabernáculo, que somos nós. Será que nós somos feitos também pelo Senhor com confusão? Não. Pelo poder da palavra dele, pelo poder, pelo seu amor, que nós fomos construídos, gerados, para que hoje cada um de nós se tornasse esse tabernáculo do Senhor. 1 Coríntios 6,19 diz assim, não sabeis que o vosso corpo, talvez alguns aqui não sabem, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
Esse versículo aqui, esse capítulo, versículo de 1 Coríntios 6,19, ele está dizendo que o nosso corpo, querido, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito? É como se ele dissesse assim, vocês não podem fazer o que vocês querem com esse corpo. Esse corpo tem que ser bem edificado, ele tem que ser bem alimentado. E quando eu digo alimentado, eu estou falando espiritualmente. E fisicamente também, nós precisamos consertar o nosso alimento físico também. Esse dia nós falamos aqui, né, que a gente ia evitar refrigerante. E se nós pudéssemos fazer isso, ontem mesmo eu estava conversando com o Framso, né, e o Framso e a Eliana, e eu falando disso para eles, às vezes a gente está tão acostumado, querido, de ir num canto e, poxa, se não tem um suco, então eu vou tomar um refrigerante. Quantas vezes eu já fiz isso? E por que eu não tomo água? Que é milhões de vezes mais saudável. Mas dá sim da gente cuidar desse corpo físico aqui também. Sabe, querido? Para a gente poder ter mais disposição para a obra, adoecer menos, viver mais tempo, a ganhar mais almas para o Senhor. Né? Então vamos abolir alguns tipos de alimento da nossa vida, vamos diminuir o açúcar, vamos diminuir o sal. Amém? E esse versículo aqui diz, né, que nós fomos comprados por um bom preço. Será que foi um bom preço mesmo? Talvez não, né? Foi só a vida de Jesus. Talvez não valha muito. Foi só a vida do próprio Deus. Eu não sei qual é o valor que você dá para a vida do Senhor. Mas esse valor que nós damos para a vida do Senhor são refletidos através das nossas atitudes. O valor que você dá para a vida do Senhor é o que você faz em resposta ao Senhor, no seu dia a dia, no seu tempo de oração, no seu tempo de leitura. Esse é o preço que você está dizendo ao Senhor que Ele vale. No seu agir com os irmãos, no seu agir no dia a dia com as pessoas, no amor ou na falta de amor. Esse preço, querido, Deus avalia e avalia muito bem, mesmo nós não conseguindo enxergar. Mas Ele sabe o valor que cada um tem dado. Amém? Eu edifiquei a minha casa, eu tenho edificado essa casa, mas essa casa diariamente precisa de manutenção. Você pode fazer a melhor casa que existir, com o melhor material que existir. Só que vai passar os dias, essa casa ela precisa de manutenção para que esses equipamentos funcionem bem. E assim é a nossa casa. O que nós estamos fazendo hoje aqui é manutenção. Porque lá atrás nós edificamos. E hoje nós estamos fazendo essa manutenção. Orando, lendo a palavra, vindo ao culto, nós estamos dando manutenção para essa casa. E precisamos continuar diariamente até que o nosso Deus venha nos buscar. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. O Salmo 127:1 diz assim, a parte A do versículo: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Querido, se você não tem Deus na sua vida, se você não coloca Deus em primeiro lugar, se você não se orienta com Deus para construir essa casa, a Bíblia diz no Salmo 127 que essa edificação é inútil. Então nós precisamos que o Senhor esteja sempre na nossa frente. Querido, como é que você está edificando a sua casa? Que tempo você tira por dia para edificar a sua casa? Qual é o material que você está usando? Isso é você e Deus. Não depende de nenhuma outra pessoa. Todo domingo nós estamos aqui ensinando, recebendo ensinamento, nos relacionando, nos edificando.
porque a gente quer ver cada um firme na presença de Deus. Parece, né, que a gente ganha alguma coisa com isso. Claro que a gente ganha. O que a gente ganha é uma alegria muito grande no coração de ver os irmãos crescendo, avançando. Nós temos alguns ministérios aqui na igreja. Se você não faz parte de um ministério desse, procure fazer parte. Quando você faz parte de um ministério, você está se fortalecendo espiritualmente. Você está colocando um material mais rígido, mais resistente na sua casa, nessa edificação. Então procure o ministério. Pastor, eu não sei cantar, mas eu danço que é uma beleza. Então venha para o ministério de dança. Ah, pastor, eu dançar não, mas cantar é comigo mesmo, tocar. Então venha para o ministério de louvor. Nós temos o ministério de intercessão. Ah, pastor, meu negócio é orar. Então venha orar. Ah, eu quero trabalhar com as crianças. Então venha para o ministério de crianças que precisamos de ajuda todo tempo. Ah, eu gosto de fazer teatro. Venha para o teatro. Pastor, não tem nenhum ministério aqui que me agrade, não. Então vá orar, meu irmão, porque você não é nem convertido. Estou brincando. Mas então venha comigo e diga assim, pastor, que tal nós criar esse ministério? Se for algo de Deus, nós criamos esse ministério. Amém?